Fala galera, estamos aqui começando o nosso Corbancast, nosso primeiro podcast da Igreja Batista Nacional Corban. Estou muito feliz mesmo, porque há muito tempo a gente está com essa ideia na cabeça. Há muito tempo Deus colocou isso no nosso coração, no coração do nosso grupo de mídia. E aprove ao Senhor a gente poder começar logo no início do ano de 2023 essa programação que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês e as nossas vidas que estamos aqui também trabalhando para poder realizar tudo isso. Esse é um programa que a gente vai começar agora aqui no nosso canal do YouTube da igreja e a gente tem um propósito com isso. A gente não quer fazer apenas um podcast para poder ficar batendo papo aleatório como se fosse um passar de tempo. Não. Já existem vários podcasts na internet e eu tenho certeza que você pode ser abençoado por muitos desses projetos que estão acontecendo aí. Porém, a gente tem um propósito aqui, que é trazer esse ambiente de mesa para que você possa ser edificado e abençoado por pessoas aqui da nossa congregação e outras pessoas que a gente puder trazer aqui para que você possa estar sendo abençoado, para que você entenda que esse lugar de comunhão é um lugar que Deus quer que a gente esteja, que Deus quer que a gente possa viver esse lugar de mesa, de conversa, de troca de experiências. E eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito edificada, assim como já é em outros podcasts que tem na internet. Mas agora a gente vai ouvir pessoas aqui da nossa congregação, principalmente, porque são pessoas que têm muitas histórias, muita experiência para compartilhar conosco. E o nosso propósito é esse, trazer um ambiente de edificação para a vida de cada um que está assistindo, amém? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Isaac, faço parte aqui da Igreja Batista Nacional Corban. Eu vou estar aqui na linha de frente aqui relacionada à apresentação do podcast. A irmã Glessane, ela também vai estar com a gente nos próximos episódios. Ela só não está hoje porque ela teve uma questão de trabalho que ela não pôde estar conosco. Porém, nos próximos episódios, com certeza ela vai estar aqui também compartilhando conosco um pouquinho, beleza? Então, gente, a gente vai começar agora. Vamos nessa. Gente, a gente está aqui com o nosso pastor Jadiel, um dos homens mais inspiradores aqui que a gente tem na nossa igreja. É um dos nossos pastores aqui também, né? Que a gente tem 4 pastores aqui. E ele vai estar aqui batendo um papo com a gente hoje. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Pastor Jadiel, como é que você está? Você está bem? Bem tranquilo aqui para iniciarmos essa conversa que eu creio que será muito edificante. É isso aí. Tanto para nós como para as pessoas que irão ouvir. É isso aí. Então eu louvo a Deus por este momento, pela iniciativa. Eu creio que vai ser o início de um grande projeto em nome de para Jesus. a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Esse projeto aqui a gente já está aqui, pastor, desde... A gente começou a conversar sobre isso desde 2020. Ele era para ter começado no meio de 2021. Era para ter começado, mas só que teve problema em cima de problema, mas eu creio que Deus é soberano e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas acontecerem. Tinha que começar. A Bíblia diz que o homem ele tem que fazer planos, exatamente, mas a resposta vem dele. Então, foi planejado e agora Ele... Graças a Deus. Abençoou e estamos iniciando esse Graças projeto. a Deus. E eu também estou muito feliz do senhor ser o primeiro convidado, porque a gente sempre pensou, quem que a gente vai chamar primeiro? Vai chamar primeiro o pastor Ailton, vai chamar primeiro a pastora Carmen, chama... E a gente, mora no pastor Jadiel. A gente foi no senhor... De primeiro, o senhor já deu logo sim. Às vezes a gente ficava, será que porque os pastores eles têm ocupações, estão ocupados, a gente sabe que o senhor tem uma vida corrida lá no seu comércio também, mas graças a Deus deu certo. Para mim é um privilégio, porque tudo que envolve a igreja, para mim é um motivo de satisfação estar junto com os amados. Assim, então... para me fazer um esforço para estar na igreja fazendo algo a respeito da obra do Senhor, para mim é edificante, algo prazeroso. Então, para mim foi um privilégio estar também com os amados aqui nesta noite. É isso aí. Então a gente vai como é que eu posso dizer? A gente vai aproveitar bastante esse tempo aqui em nome de Jesus. E para começar, como o senhor falou, o senhor gosta de estar fazendo bastante coisa aqui na obra desde quando eu cheguei aqui na igreja. Acho que eu já estou há 8 anos aqui, desde 2013. Depois o senhor só fala um pouco mais perto. No final de 2013, eu sempre reparei em relação ao senhor, que o senhor sempre está nativa aqui, mas eu queria que a gente começasse com como o senhor conheceu Jesus, como é que foi a sua
experiência inicial na fé. Como é que o senhor foi alcançado pelo evangelho? Alguém pregou no senhor na rua, o senhor veio na igreja, alguém chegou com um folheto, como é que foi? Porque uma das coisas que eu acho mais importante é como é que a gente começa. Porque todo mundo vê o senhor hoje, pastor, pregando, anunciando o evangelho, indo na casa das pessoas para orar, mas como é que foi o seu começo? Como é que foi esse início de caminhada? Antes de responder, eu creio que muitos vão nos assistir, não sei o horário, mas eu quero desejar uma boa noite, então bom dia, boa tarde a todos aqueles que irão nos assistir. É isso aí. E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Então, o meu início de fé, ele aconteceu da seguinte forma. Eu nasci na Baixada Maranhense, cidade de Bequimão, Maranhão. Eu ouvia só falar a respeito dos crentes, assim que eu conhecia. Lá tinha muita igreja, lá na sua região? Só conhecia uma igreja, e ficava um pouco distante da minha casa. E quando eles encostavam, ou tentavam encostar na minha casa, o meu pai não deixava eles encostar, porque achava que eles não tinham que fazer, estar encostando na casa dos outros para pregar o evangelho. Então eu não tive o privilégio de ouvir a palavra de Deus, ainda quando eu morava na Baixada Maranhense. Então depois, quando eu completei 18 anos de idade, eu vim para São Luís, e quando eu passava nos ônibus, eu olhava as pessoas pregando a palavra de Deus e falando capítulo tal, versículo tal, aquilo ali começou a me chamar a atenção. Aí eu percebi assim, rapaz, esse cara ele é um crânio, como é que ele consegue pegar tudo isso, versículo, capítulo, e está citando tudo, então aquilo começou a me chamar a atenção. E até que em 2005, a minha esposa procurando uma igreja para congregar, ela andou por várias igrejas e quando ela chegou aqui na Corbã, ela se sentiu bem acolhida, então ela gostou aqui do lugar. E como ela estudou junto com o pastor Ailton... Ela estudou junto com o pastor Ailton? Isso. Ela estudou junto com o pastor Ailton, então aí teve mais uma razão para ela ficar, porque era alguém que ela já conhecia. Então ela estudou junto com o pastor Ailton, e quando chegou aqui na igreja, quem era o pastor da igreja era o pastor Ailton. Sim, 2005, né? Isso, e eu só vinha trazer ela, eu vinha trazer e vinha buscar. Às vezes eu ficava aqui no culto. Aconteceu vezes assim de eu vir bêbado, descalço, só de bermuda, todo molhado. E aí eu lembro que era bem aqui mesmo, a igreja aqui embaixo, que hoje nós já estamos congregando na parte de cima. A nossa igreja tem crescido para a glória de Deus. Graças a Deus. E aí eu lembro que essa irmã mandou eu entrar. E eu, com ironia, eu falei assim, eu vou entrar. Se é que Jesus me quer de qualquer jeito, eu vou entrar. E a partir desse dia, eu comecei a ter, eu posso dizer, o privilégio de começar a ouvir a palavra de Deus. E Deus ele começou a tratar comigo já nos louvores. Sim. Eu lembro que o primeiro louvor que eu ouvi aqui, ainda não tinha nem tomado a minha decisão em Cristo. Aí eu lembro que a letra do louvor, apesar de eu não saber cantar, mas eu vou falar um pouco da letra. Pode cantar, então, se você quiser cantar, pode cantar. A letra aí. Diz assim, muitos tentaram, mas não conseguiram. Aí dizia assim, mas eu não vou ser assim, eu vou até o fim. Sim. E o que é que eu pensava antes? Eu pensava o seguinte, o dia que eu aceitar Jesus, eu nunca mais quero retroceder. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser alguém que faça a diferença. Então, eu tinha isso comigo, que o dia que eu tomasse a minha decisão em Cristo, era para valer, independente das lutas que passassem. Então, aqui na Corbã foi que eu tive o privilégio de começar a ouvir a palavra de Deus. Então, eu nunca fui evangelizado nas ruas, na minha casa. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus aqui, trazendo a minha esposa. Mas o senhor tinha essa resistência desde lá da época do interior, que o senhor se sentia resistente, ou o senhor, não, beleza, vamos ver como é que é. Ou o senhor, não quero saber de crente, não quero... Porque tem muita gente das antigas que eles têm essa ideia na cabeça, né? Que eu já ouvi falar, pastor, não sei se o senhor já ouviu, antigamente a galera fala, não chega perto de crente, que crente não presta, crente é isso, crente é aquilo. Eu disse, gente do céu, que é isso? Não, eu entendo que foi falta de oportunidade mesmo. Ah, tá. Porque quando eu morava ainda na Baixada, em Bequimão, eles não encostavam lá em casa. Só tinha uma igreja de crente, como a gente dizia lá, mas era longe da minha casa. E também, claro que eu não ia, né? E nunca fui evangelizado assim. Eu lembro, as primeiras vezes que eu vi, era o pessoal que entrega aquela sentinela, aquela revista, como é que Não sei. Tá. Alguém sabe aí, pessoal? Testemunha de Jeová, Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová.
que entregavam aquelas revistas, e eu lembro que na Deodoro, eu trabalhava na Deodoro, eu cheguei a comprar algumas, mas também nem fazia leitura. O certo é que eu tive mesmo acesso ao Evangelho aqui na Igreja Batista Nacional Corbã. Sim. Então, aqui mesmo eu tive, eu posso dizer, as minhas primeiras experiências. E aí eu vindo trazer a minha esposa e vindo buscar, às vezes ficando no culto, eu lembro que um certo dia chegou um pastor aqui em São Luís, e esse pastor ele ia pregar aqui. E o pastor Ailton falou comigo para nós irmos buscar esse pastor. O nome dele é até Ricardo Strobel. Para quem, de repente, é do meu tempo aqui na Corbã, ou mais velho, vai lembrar do pastor Ricardo Strobel. Então, eu fui buscar esse pastor com o pastor Ailton. E eu lembro que quando nós estávamos vindo aqui para Corbã, que ele ia pregar, aí ele vinha sentado no banco ao lado, eu vinha dirigindo, ele vinha sentado ao lado, e toda hora ele falava assim, Jesus é bom. Aí ele não conversava nada. Depois de uns 2 minutos, lá vai ele de novo. Jesus é bom. Mas era um bom de boca cheia que eu não consigo, eu posso dizer, pronunciar esse bom de tão bom que ele falava. Era algo assim que me impactou. E quando chegou aqui na igreja, e ele ministrou a palavra, e quando chegou no final do culto, ele fez o apelo. Quem quisesse aceitar Jesus era para levantar a mão direita. Eu só lembro assim que eu fui tomado, assim, comecei a sentir algo muito bom, um cheiro assim de flores, não sei, de algum óleo da unção, que eu não conhecia nada disso. Eu sei que algo assim foi me tomando, e quando eu penso que não, a minha mão já estava em cima. Então, a minha decisão foi assim, aqui mesmo na igreja, eu tomei a minha decisão aqui no dia 14 de maio de 2006. Então, já vou fazer 17 anos na fé agora em maio. Eu tenho uma inveja muito grande desse pessoal que diz assim, gente, eu tenho 2 datas de nascimento. O dia que eu nasci e a data tal, porque eu não lembro o dia que eu aceitei Jesus. Então, para mim, foi algo que marcou. Essa data é algo inesquecível. Então, foi um dia de domingo, Dia das Mães, foi o 2º domingo de maio, 14 de maio de 2006, aproximadamente 9h40 da noite. Olha aí. Foi a minha decisão. Literalmente, o senhor nasceu de novo. Isso. Sabe o dia, a data e a hora. E aí, a partir desse dia, eu fiquei pensando no outro dia, como fazer. Porque eu era alguém que, apesar de eu achar que eu não era viciado, mas eu era viciado, eu era um alcoólatra. A sua esposa já tinha aceitado Jesus? Já tinha aceitado, eu vim atrás dela. Sim. Então, eu era um alcoólatra, mas não me considerava. Então, era alguém que bebia todos os dias. E o meu medo, depois da minha decisão, foi o que fazer no outro dia, quando eu quisesse tomar uma. Mas Deus, Ele foi tão bom comigo que Ele me deu forças. Amém. Que até hoje eu nunca mais toquei em bebida. Graças a Deus. A chegar um momento dos meus próprios irmãos, irmão mesmo de sangue, pensar que eu bebia escondido. Porque eles não acreditavam que alguém que gostava tanto era o primeiro a começar e o último a parar, ter deixado de uma vez. Então, eles chegaram a comentar que eles achavam que eu bebia escondido. Mas o que eu tinha comigo, que, como eu falei antes, que o dia da minha decisão, eu não queria mais retroceder. E eu tenho a convicção que a minha aliança foi com Jesus. Então, eu não tenho, apesar de eu fazer parte, claro, tenho uma igreja, tenho um pastor, tenho meus irmãos, mas eu tenho o entendimento que a minha aliança foi com Jesus. Então, independente da situação que passarmos ou que eu vier a passar, mas a minha oração a Ele é para que Ele me dê forças para que eu não venha retroceder. Então, o meu pensamento era esse. Do dia da minha decisão, eu nunca mais retroceder. Graças a Deus. Já passei por várias lutas, mas nunca passou na minha cabeça desistir. Ao contrário, às vezes eu comento para as pessoas que se for para eu desistir, eu analiso o seguinte: o homem ele vive em média 80 anos aqui nesta terra. Muitos hoje que estão no crime não chegam nem a 30. Mas aí eu vou colocar 80. O que é que adianta eu passar 80 anos nesta terra fazendo a minha vontade, desfrutando dos prazeres da carne, sabendo que eu vou ter uma eternidade para viver, no céu ou no inferno? Porque, querendo ou não, tem 2 lugares para eu, ou então para nós, ou então para qualquer pessoa passar a eternidade, céu e inferno. Então, eu entendo que vale a pena, sim, eu deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Porque aí eu vou garantir também a vida eterna. E outra coisa,
Não tem coisa melhor do que nós servirmos a Deus. Então, Deus, a palavra de Deus diz que Ele não vai ficar devendo nada a ninguém, né? Então, Ele diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não será em vão. Então, além de ser algo prazeroso, servir a Deus, nós ainda seremos recompensados nesta terra e ainda seremos recompensados na vida eterna, né? Garantimos a nossa salvação. Isso aí, então, isso aí é uma estou coisa... falando muito, né? Nada, pastor, o senhor está livre aqui, fique tranquilo. Isso daí que o senhor falou, eu acho muito interessante em relação a que o senhor disse que Deus deu forças, porque muitas vezes eu percebo, eu queria até que o senhor falasse sobre isso, que às vezes muitas pessoas que se desviam, às vezes a grande fala delas é: não, eu não consegui fazer isso, eu não consegui deixar isso, eu não consegui deixar esse pecado, eu não consegui deixar isso. E às vezes o grande problema é porque a pessoa está tentando sozinha, ela está tentando com a própria força dela. E eu acho muito lindo quando o senhor fala isso, porque o senhor diz assim: eu não fiz nada, Deus me deu forças e eu assumi a responsabilidade. Porque às vezes tem gente que diz assim: não, eu vou conseguir parar de beber sozinho. Não existe isso, é a graça de Deus, né? A Bíblia mesmo diz, né, que sem Ele nada nós podemos fazer. Uhum. Então eu creio que a força veio dele. Então, tudo bem, no início foi difícil, me deu vontade, mas eu usei uma estratégia, além da misericórdia de Deus para comigo. Quando dava vontade de eu beber, eu tomava água com gás. Sim. Eu usei essa estratégia, mas isso foi por pouco tempo. Isso veio do nada, o senhor? Cara, eu tenho que tomar. Do nada. Deus purinho. Eu nem água com gás eu tomava. Mas aí, quando eu deixei a bebida, porque às vezes eu falo que eu não parei de beber bebida alcoólica. Eu larguei, porque quem para, qualquer hora pode querer voltar. Então, eu não parei, eu larguei. Não quero mais nem saber. Sim. Então, no início foi difícil. Mas, como falei, Deus ele foi tão bom comigo, misericordioso, me deu forças que eu consegui, com a ajuda dele. Graças a Deus. Então, eu consegui superar. E hoje, por exemplo, quando meu pai fez 50 anos de casado, eu fui na festa dele, lá no interior, que ele fez. Sim. Então, com música, festa que não é nossa, festa mundana, como eles dizem, né? Sim. Então, com serestas, cerveja, bebidas, tudo isso. E eu fui lá, assim, apesar de já ter passado antes por algumas experiências, mas não me deu vontade nem um pouquinho, ao contrário. Eu ficava triste ao ver a situação de pessoas, assim, eu vendo, pensando que estavam fazendo graças, tudo bêbado. Eu vi como é que a pessoa fica, ele perde o sentido, a noção, faz coisas que ele pensa que está fazendo graça para alguém, na hora, não, eles estão rindo dele, mas vendo ele como um palhaço. E eu vi que era dessa forma que eu vivia. Então, eu fiquei triste em ver pessoas nessa situação. E, graças a Deus, hoje pode colocar onde colocar. Ao contrário, o cheiro dela me incomoda. Sim. Vai me incomodar e não me dá desejo. E hoje eu posso dizer que eu fui liberto, graças a Deus, para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Então, isso não é o problema para mim. Então, às vezes eu digo que hoje o que é mais difícil para eu fazer... Eu posso dizer, tudo bem, a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Sim. Então, mas o que eu acho hoje mais difícil para eu fazer, não é nem tanto fugir do pecado, que eu entendo que eu preciso fazer isso. Sim. Mas o que é mais difícil, o que eu acho hoje, é a busca. É a busca. Que é algo que nós precisamos fazer, porque se nós não buscarmos, nós vamos enfraquecer. Então, o que é mais difícil, por exemplo, nós vamos jejuar, fazer um jejum. Esse dia o pão está mais cheiroso, a fome aumenta. Então, por exemplo, ler Bíblia de madrugada, orar de madrugada, essas coisas. Então, o que é mais difícil hoje para mim é isso. A bebida é algo que já só está na história. E uma história negativa, no caso, para o meu caso. Porque muita besteira eu fiz. Por exemplo, quando eu bebia, às vezes eu chego a falar... Eu já tinha moto esse tempo. Sim. E como eu bebia muito, eu chegava em casa e eu ficava pensando comigo mesmo. Quem foi que me trouxe? Aí, quando chegava de manhã, eu ficava na minha, para não dizer que eu tinha vacilado, eu ficava esperando alguém me falar. Eu só ouvia eles falarem. Eu não sei como foi que você conseguiu chegar e colocar essa moto para dentro. Quer dizer que nem eu sabia que eu tinha chegado. Então, Deus ele foi tão bom, tão misericordioso comigo. É verdade. Porque se eu tivesse morrido até hoje, eu nem sabia que eu tinha morrido. Brincando, né?
talvez eu sabia que já tinha chegado pelo inferno. Então, mas se eu morresse numa situação dessa, eu no momento não ia saber de nada, porque eu não sabia. Então Deus, ele foi tão bom comigo que mesmo eu ainda não servindo, ele me guardou, ele poupou a minha vida, porque eu conto que se não fosse Jesus ter me alcançado, hoje eu não estava mais aqui para contar a história. Muita gente. Porque a vida que eu estava levando era vida de fracasso, de morte mesmo. Então, Deus, ele fez uma obra tremenda na minha vida, porque, por exemplo, eu não pensava em estudar, eu não tinha sonhos, eu às vezes até digo brincando que eu tinha 2 pensamentos, era beber, cair e levantar. Ia chegar um dia que eu ia cair, não ia dar mais conta de levantar. Então, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos, a minha vida era aquela, eu achava que aquilo era o máximo. Mas não, eu estava cego. Então, o homem sem Deus, ele está cego, ele está morto espiritualmente, ele não tem sonhos assim. A minha visão é essa. Então, depois que eu tenho um encontro com Jesus, eu volto a ter sonhos, a ter projetos. Mas isso aí, em relação ao senhor, depois que o senhor teve encontro com Jesus, esse sentimento de busca a Deus foi do nada, assim, não do nada, por exemplo, o senhor já começou incessantemente ou o senhor foi devagarzinho caminhando, buscando mais? Porque eu vejo que às vezes tem pessoas que o cara aceitou Jesus hoje, amanhã ele já está orando incessantemente, mas também tem gente que aceita, aí vai caminhando devagar e vai... Eu comecei logo, porque de início, logo que eu aceitei Jesus, a primeira semana, eu fiz o seguinte, como eu nunca tinha lido uma Bíblia, não sabia nada, nem o que era Novo Testamento, Antigo Testamento, eu não sabia nada disso. Eu não sabia que a Bíblia tinha livros, capítulos, versículos, eu não sabia nada disso. Nunca tinha nem pegado uma Bíblia assim, né? Eu cheguei a pegar no interior, quando eu morava lá, mas não tinha nem ideia. Eu nem sabia que Gênesis era o primeiro livro da Bíblia. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui na livraria da Igreja Evangélica, comprei uma Bíblia. E fui na livraria da Igreja Católica e comprei uma Bíblia. Eu digo, eu vou saber quem é que está falando a verdade nessa história aí. E aí eu descobri que as 2 Bíblias falam a mesma coisa, exceto que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que tem algumas práticas condenadas por livros apócrifos, algumas coisas, né? Considerados como os livros apócrifos. Então, eu descobri que tudo que tem na minha Bíblia, tem na Bíblia da Igreja Católica. Então, aí eu queria saber quem estava falando a verdade. Aí eu vi que tem uma diferença, é que as pessoas, muitas delas não querem ler Bíblia. Os crentes, ou então os evangélicos, muitos não têm esse compromisso, e não criticando os católicos, mas os católicos principalmente. Então não lê. E a Bíblia vai dizer que a libertação do homem vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós começarmos a ler a Bíblia, nós vamos entender. E eu comecei a ler a Bíblia. Então, eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia e ela foi me impactando, que quando eu cheguei na história de José, eu não aguentei. Então, foi algo assim que eu lembro até hoje. Eu vi o sofrimento, mas o que Deus fez na vida dele, assim, eu não aguentei. Eu comecei a me derramar na presença de Deus, assim. Foi algo assim tremendo. E aquilo ali foi me marcando. E Deus foi me dando assim, como eu já gostava da palavra, sem conhecer, porque quando eu passava no ônibus, como eu citei antes, me chamava a atenção. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a estudar, e comecei a participar de todos os trabalhos que tem na igreja. Até hoje, eu acho, por exemplo, mini vigília aqui na igreja, acho que eu já perdi talvez 5. Isso dentro de 17 anos que eu vou fazer. Eu não gosto de perder nada, então tudo que tinha para fazer na igreja eu fiz. Nesse tempo, nós ainda trabalhávamos em célula, fiz a escola de líderes, fiz encontro, fiz reencontro, tudo que tinha para fazer, fiz EIFOL depois, fiz CFM, fiz CETEBAN, então todos os seminários, tudo que tinha aqui na igreja, que tinha oportunidade para aprender, eu estava dentro. Então, e outra também que eu gostava sempre de andar com os pastores. Eu não sei porque assim aquilo foi nascendo dentro de mim. Eu gostava muito de ficar ouvindo. Eu acho que Deus já estava direcionando para onde que você ia. Assim, por exemplo, o pastor Oséias, que eu creio que a maioria, claro, que vão ouvir aqui conhece. Sim, já sabe. Então, as aulas dele, ele nem pegava em papel. A aula dele, eu não levantava nem para ir ao banheiro. Eu não gostava de perder, porque só as experiências dele era algo que falava muito forte ao meu coração. E aí eu fui buscando aprender. O meu negócio era aprender a palavra de Deus. Eu não tinha vocação
Nem pensava ser pastor, líder de alguma coisa, não. Eu simplesmente queria conhecer a palavra. Eu queria conhecer a palavra. E aí eu fui conhecendo, aprendendo, reconheço que preciso ainda aprender muito. Sim. Porque para quem me conhece, que de repente vai estar assistindo, quando eu tomei a minha decisão em Cristo, eu só tinha até a 4ª série, como eles falavam no interior que eu estudei lá só fazia a 4ª. Então eu parei, não estudei mais. Então eu fui terminar os meus estudos depois que eu tive um encontro com Jesus. Então, aí eu fui terminar os meus estudos e continuar e depois fazer a faculdade teológica. Mas antes, eu não conseguia entender nem aquilo que eu lia. Então, eu sei e reconheço que ainda tenho muito que aprender, mas de onde eu vim, eu já dei assim, posso dizer, um grande passo. Então, Deus ele tem me ajudado muito até nessa área, porque... Sim. Eu fico pensando às vezes, tem pessoas que às vezes chegam na igreja, eles querem chegar e já querem ir lá para a plataforma pregar. Uhum. Eu fico pensando, hoje eu tenho 16, vou fazer 17 anos. Eu ainda preciso aprender muito, mas já viu se com 1 ano, 2 anos na fé, o pastor me colocasse lá na frente para pregar, para dirigir um culto? Eu já digo assim, que vergonha, porque eu precisava aprender muito. Então, às vezes as pessoas chegam na igreja, elas já querem chegar fazendo tudo. Não, eu creio que para tudo tem um tempo. Primeiro vem o tempo do aprendizado, e depois Deus ele vai começar a trabalhar através das nossas vidas. Eu não estou dizendo que é errado alguém começar querendo, não estou dizendo isso, mas eu vejo, no caso, alguém que não tem uma base, está pregando, de repente, algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, e eu louvo a Deus porque aqui também nós temos um pastor que ele nos deu a oportunidade de aprender e temos aprendido muito. Eu sempre até falo que quando eu fiz o CETEBAN e o CFM, alguns colegas lá de sala, na hora de apresentar o sermão, muitos não sabiam fazer sermão. E eu já tinha aprendido tudo isso aqui, na igreja. Então, eu lembro que, tempo do seminário, nós aqui da Corbão, ou então daqui do Anjo da Guarda, nós éramos olhados assim como alguém que não tinha quase que valor. Nós éramos menosprezados pelas pessoas. Então tinha a turma lá dos intelectuais e a outra turma. Só que essa história ela foi mudada. Sim. Essa história foi mudada quando chegou o dia de apresentar os sermões. Todos, praticamente os outros, ficaram enrolados. E o pessoal aqui da Corbã se saíram muito bem. Pastor Ailton gosta muito de falar essa história. Ele sempre fala, o pessoal daqui da Corbã foram os melhores sermões. Que eu lembro que o nosso professor... Quem que estava lá? Estava o senhor e quem? Quem que apresentou? Era eu, Simone, minha esposa, sim, que também me ajudou muito, né, para eu estudar. Isso aí. Ela sempre já ia até na frente fazendo a minha matrícula. Uhum. O irmão Maico, a pastora Carmen, a irmã Patrícia, que nesse tempo era areinha, mas hoje está aqui conosco. Maico, Simone, pastora Carmen, Patrícia e eu. Nós éramos 5, acho que é só isso mesmo. Sim. O pastor, ele avaliava também, o pastor Ailton? Ele era um dos avaliadores ou ele só enviou vocês? Não, ele só aqui. Lá ele só enviou. Ah, tá. Aí lá nós tínhamos o professor, entendi, que até pastor Carlos. Entendi. E aí no dia que foi para apresentar os sermões, eu lembro que a equipe daqui do Anjo da Guarda, aqui da Corbã, eu lembro que o professor ele falou para uma certa aluna, ele disse, você não foi bem, você foi excelente. Então, a partir desse dia, a história ela mudou e as pessoas começaram a nos convidar para pregar nas igrejas deles. E eles começaram a nos ver de outra forma a partir desse dia. Então, eu estou falando isso por quê? Porque aqui, na Igreja Batista Nacional Corbã, onde eu nasci, estou até hoje, e só vou sair aqui no tempo de Deus se sair, se não for daqui para a glória. É isso aí. Então aqui, se quiser aprender, nós temos essa oportunidade. É verdade, isso aí é verdade. Então, porque aqui o pastor Ailton ele tem nos ensinado a respeito da palavra de Deus. Se alguém não aprendeu, talvez é porque não teve interesse. Porque não quis. Aqui não teve interesse, porque nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus e tudo que eu sei hoje, o pouco que eu sei, tudo eu aprendi aqui. Quando não foi aqui diretamente no templo, mas foi enviado por ele para outro lugar, tudo com a bênção dele. E eu vejo muito isso como uma bênção de Deus nas nossas vidas, o pastor Ailton, porque para quem não conhece, o pastor Ailton é o nosso pastor presidente aqui da nossa congregação,
E eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque, sinceramente, eu sempre falo isso, nós somos uma igreja completamente firmada na palavra. Aqui a gente não tem essa história de eu acho, eu vou fazer do meu... Não, a Bíblia diz, e se a Bíblia não diz, não disse e acabou. A gente é muito incentivado a estudar. O pastor Ailton é uma pessoa que nos ajuda muito. Não só o pastor Ailton, ele é o nosso líder, mas as pessoas que estão aqui fazendo parte da liderança. Mas é bem aí também que eu entro. Como o senhor falou, que o senhor disse que o senhor colou muito com os pastores, o senhor se chegou muito aos pastores. Agora, entrando mais nas questões das pessoas. Com certeza o pastor Ailton foi um dos. Mas, assim, pessoas que no início da sua fé foram aquelas pessoas que seguraram na sua mão e disseram assim, bora lá, vamos lá, não desiste, por aí vai. Como é que foi essa história aí? Porque eu acredito muito que ninguém vive o evangelho sozinho. Não existe essa história de, não, eu sou crente, mas eu vou ser crente sozinho. Não existe. Eu acredito sempre nessa questão do corpo de Cristo, que é um ajudando o outro. E quem foi as pessoas assim que você olha, pô, esse aqui me ajudou aqui. O pastor Ailton foi o meu discipulador. Então, o meu discipulado já foi com ele. Então, aí eu já saí na frente. Então, eu fui discipulado por ele e logo, assim, pouco tempo que eu estava aqui, ele me colocou logo na intercessão. Uhum. E eu comecei a andar com a irmã Francisca, a saudosa, que é a mãe do pastor Ailton. Sim. Então, com a irmã Francisca, assim, eu posso dizer, ministerialmente, eu aprendi muito. Porque quando tinha oração para fazer em qualquer lugar, expulsar demônio, algo assim... Mas assim, o senhor já ia junto, mesmo? Já ia. Aí eu fui aprendendo, vendo. Assim, eu posso dizer, tirando o pastor Ailton e a irmã Francisca, para dizer que tinha uma pessoa mesmo sempre a meu lado, sem ser eles, eu não lembro. Sim, eles dois foram as pessoas que... o pastor Ailton foi meu discipulador e ministerialmente eu já comecei a ir acompanhando. Então teve a irmã Francisca, que eu andava mais, mas aí eu prestando atenção, a irmã Vitória, a irmã Coutinho, eu digo assim, ministerialmente. Sim. E aí logo também, eu já comecei a entrar entrei logo na escola de líderes, eu acho que um ano na fé, não sei nem se tinha um ano. E aí foi assim, mas para dizer que tinha alguém mesmo comigo direto, primeiro mesmo Deus, e depois eu pastor, e ministerialmente o Ministério de Intercessão. Algumas irmãs, como coloquei a irmã Francisca, porque era com quem eu saía mais, até porque ela não era casada. Uhum. Então, às vezes, eu tinha vergonha de sair com as mulheres que eram casadas, se não fosse duas, que no caso eu não saio, né? E como ela não era casada, às vezes ia só nós dois. Fazer a obra. Isso é um fato. E, beleza. Pastor, agora só levanta esse microfone, porque esse microfone ele tem que ficar o mais perto da sua boca possível, para poder captar melhor a sua voz. Deixa eu só ajeitar mais um pouquinho aqui. Isso, foi. Fala alguma coisa aí rapidão, só pra gente ver. Oi. Isso, perfeito. Certo. Toda vez que estiver caindo assim, eu só dá uma levantada. Beleza. Em relação a essa questão das pessoas. Agora, uma das coisas que eu acho muito legal é que a gente já falou do seu começo, das pessoas, e eu queria saber se teve um momento assim marcante para o senhor na sua caminhada que, por exemplo, às vezes na nossa caminhada com Jesus a gente tem aqueles momentos em que parece que a gente está dando aquele regresso, sabe? Aqueles dias mal, o dia mal que Jesus diz. Se teve algum momento em que o senhor ficou meio encabulado assim, meio triste com alguma coisa, não precisa dizer o que foi, mas assim, como é que foi essa época de dificuldade? Como é que o senhor resolveu para que o senhor permanecesse até aqui? Porque, por exemplo, você já parou para perceber que muitas vezes, infelizmente, até nessa época da pandemia, muitas pessoas, infelizmente, se afastaram de Jesus, muitas mesmo. E, às vezes, elas colocam, assim, eu não conheço a vida de ninguém, mas eu acredito muito, pastor, que não tem motivo para deixar Jesus. Não existe um motivo para deixar Jesus. Não existe essa história, eu deixei Jesus... Não, tu deixou Jesus porque tu quis. Não existe motivo para Jesus, porque Jesus não te fez mal nenhum. Tá entendendo? Então, tipo assim, como é que o senhor lidou com as dificuldades que vinham, principalmente no início, às vezes com escândalos, às vezes, porque muitas vezes diz assim, eu saí da igreja porque o irmão me chamou disso, o irmão me chamou daquilo. Eu vi alguma coisa errada e eu larguei. No seu coração vinha esse sentimento, ou desde sempre foi, eu estou aqui na igreja com Jesus e nunca vi esse, eu vou sair. Como é que foi isso daí? Não, eu nunca pensei em parar. Nunca pensei em desistir e abandonar Jesus. Agora,
eu passei uma grande luta que serviu como experiência e aprendizado em 2010. Em 2010, então, em 2006, eu estava com 4 anos na fé. Então, em 2010, eu passei uma grande luta, começou pelas minhas finanças. Então, eu andei fazendo umas parcerias e as pessoas não foram honestas comigo. E nisso eu posso dizer assim que quebrei. E isso me abalou muito, eu estava quase já entrando em um estado de depressão, mas Deus usou uma pessoa para mim. E ali, mais uma vez, Deus agiu. E Ele me deu forças e me deu condições, e eu consegui arcar com todos os meus compromissos e restaurar as minhas finanças. Mas serviu como aprendizado, porque nesses tempos, eu aprendi que existem situações que nós precisamos dizer não. E era algo que eu tinha dificuldade para dizer não para as pessoas. E logo que eu aceitei Jesus, infelizmente, eu pensei que todos os crentes eram convertidos. Mas, infelizmente, no nosso meio ainda existem pessoas que ainda agem de forma errada. Mas é melhor, mesmo eles assim estarem na igreja, porque eles podem ser alcançados, que estão lá no mundo. Sim, então, sim. Eu creio que eles serão alcançados, aqueles que ainda não procuraram se acertar. Então, eu confiei muito, mas não estou me referindo aqui, até porque a parceria que eu fiz não foi com pessoas aqui desta igreja. Sim. E aí eu fui decepcionado, posso dizer traído. Eles não foram honestos comigo, as pessoas. E aí eu passei uma grande luta financeiramente, mas nunca passou na minha cabeça abandonar Jesus. Graças a Deus. Como falei no início, o meu pensamento, antes de eu tomar minha decisão com Jesus, foi essa: o dia que eu aceitar, nunca mais retroceder. Aconteça o que acontecer. Mas o que eu peço para Ele é só para Ele me dar força, só isso. Se Ele não me der, Ele pode levar. Pode matar e pode levar, que não vale a pena ficar aqui sem Ele. Eu sempre lembro do Senhor falando isso. Ele diz, pode levar, pode matar que eu não... Agora, pastor, uma pergunta que eu tenho aqui, que eu acho que eu sempre quis perguntar para o senhor. Eu não sei se vocês estão percebendo aí, pessoal, na câmera. Eu acho muito lindo o pastor Jadiel falando, porque o olho dele brilha. O olho dele brilha. O senhor, talvez, acho que é um dos homens mais sensíveis aqui da igreja. Porque todo mundo que está aqui sabe. Todo mundo, às vezes, quando o senhor vai pregar, a gente fica esperando. Pastor Jadiel vai chorar. Aí eu quero saber, desde o começo, eu sempre falo assim, esse cara aqui, completamente derramado por Deus, assim, mole, ou mole não no sentido de ser mole, mas tipo assim, de ser fácil para Deus, de Deus vir, o Senhor tá se entregando de uma vez, o Senhor foi algo que Deus foi tratando no Senhor, assim, o seu coração, porque, cara, é incrível. Nunca me esqueço de um dia que o Senhor tinha uma pregação, o nome da pregação era Não Chores. Aí na pregação o Senhor chorou. E eu, meu Deus, é para não chorar e ele tá chorando. Não, mas foi muito legal. Como é que foi esse tratado do seu coração em relação a isso daí? Não, Tá bom assim? Tá bom. Eu sempre fui assim. Eu acho que hoje eu estou até menos. Mas eu creio que eu já fui até mais sensível, porque eu não sei se é porque a gente vai aprendendo e com algumas experiências... Eu não sei, às vezes as pessoas também falavam que eu chorava muito, às vezes eu tento me segurar um pouco. Sim. Mas eu sou bem sensível para chorar, assim, na presença de Deus. Então, porque, assim, o que eu faço, pregando qualquer coisa, eu não faço isso para fazer cinema para mim. Não, sim, entendeu? Por isso que eu acho muito legal. É a minha ação mesmo, eu e Deus. Então, por exemplo, quando eu estou sozinho, dirigindo, assim, alguma estrada, ouvindo louvor, falando com Deus, eu choro o tempo todo, dentro do carro, quando eu estou só. Eu choro o tempo todo sozinho. Eu imagino. Tá, a irmã Bianca tá bem, e às vezes a gente vem de morro, não sei se ela já percebeu, quando a gente vem dentro de um carro, que eu começo a falar muito de Jesus, eu começo a chorar. Porque eu lembro assim, de onde eu saí. Sim. De onde eu saí e o que é que ele fez. Então, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Então, isso aí não tem nada que pague. E, assim, é algo maravilhoso, a gente estar na presença de Deus, fazer a obra de Deus, então é algo assim prazeroso. Como eu digo, ser crente, como às vezes eu falo com brincadeira para as pessoas, é para cabra macho. É algo que eu vou dizer que não é fácil, porque no início a pessoa tem que abandonar tudo
por amor a Deus. Mas só que eu digo que é possível, é bom e vale a pena. Então é algo que vale a pena servir a Deus e fazer a obra de Deus. Então, e quando assim eu leio, quando eu estou preparando a mensagem em casa, eu preparando a mensagem em casa eu choro. Já está chorando. Principalmente quando Deus ministra o meu coração. Por exemplo, preguei ontem. Sim. Ontem eu preguei lá em Atos 3, que vai falar da cura de um coxo na porta do templo. Uhum. E eu lendo o texto, Deus foi ministrando ao meu coração, quando Pedro manda ele levantar a cabeça. Então, o que Deus trouxe ao meu entendimento é que ele vivia envergonhado. Então, Deus usa Pedro e manda Pedro, olha para mim, então olha para nós, olha para nós, porque era Pedro e João. Então, aí Pedro diz para o coxo, olha para nós. Então, dá para entender que ele estava de cabeça baixa. Então, ele levanta a cabeça. Logo em seguida, Pedro pega na mão dele e ele fica de pé pela primeira vez. A primeira experiência dele ficando de pé. E logo em seguida, ele teve a sua primeira experiência. Ele andou pela primeira vez. Então, e quem fez aquilo não foi Pedro. Quem fez aquilo não foi João. Quem fez aquilo foi Deus. Então, eu digo que a única coisa que mudou, sempre quando eu prego eu digo isso, foram os personagens. O Deus é o mesmo, ele continua agindo hoje da mesma forma. Então, de repente, alguém que está, eu posso dizer, coxo espiritualmente, sem forças, Deus ele está com as mãos levantadas para pegar na mão, levantar e dar uma nova oportunidade a essa pessoa continuar a caminhada. Então, não deve ficar prostrado, porque nós temos um Deus maravilhoso, misericordioso, e a Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, esse é o nosso Deus. Então, é lindo ver a história na Bíblia, assim, quando a gente vai vendo os relatos, aquilo que Deus fez. Eu digo às vezes que tem duas coisas que eu peço para Deus a respeito dos dons. É o dom da palavra e o dom de cura, ou então o dom de curar. Isso aí eu sempre vejo. Porque isso, eu acho lindo quando eu leio a Bíblia, que os discípulos e o próprio Jesus, eles iam pregando e os milagres acontecendo. Porque tem situações que a pessoa ela precisa ver para crer. E Jesus e os seus discípulos, eles tanto pregavam como os milagres aconteciam. E as pessoas ficavam admiradas e vários se convertiam. Então, assim, o que nasceu dentro do meu coração, eu disse para Deus, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero o dom da palavra, eu quero pregar a palavra, mas eu quero que o Senhor me dê o dom de curar. Para que eu veja as pessoas também sendo curadas, veja os milagres acontecendo. Até porque o próprio Jesus, ele chega a falar que o que ele fez no passado, hoje nós poderíamos fazer até mais. Nós, entre aspas, ele fazendo através das nossas vidas. Então eu estou aqui, eu me coloco à disposição, e até digo às vezes para minha esposa em casa, que se me mandar até para a Amazônia eu vou. Para onde me mandar eu vou, desde que a minha esposa me acompanhe, porque se ela não me acompanhar, aí nós vamos orar e Deus vai tratar no coração dela e nós vamos do mesmo jeito. Né? Porque se foi Deus que mandou, que autorizou, ele vai ministrar no coração dela também. Mas o certo é que eu estou à disposição da obra. Irei para onde o Senhor me mandar. E, pastor Giel, em relação a essa questão que o senhor disse que no começo foi muito intenso, quando o senhor aceitou Jesus, o senhor já tinha o seu comércio lá estabilizado, ele ainda estava crescendo? Eu tinha o comércio e também ainda trabalhava na rua. Porque eu trabalho de ambulante, alguns chamam camelô, você fica à vontade para escolher. Ainda hoje o senhor trabalha assim? A banca hoje eu deixei para o meu cunhado, que trabalha na Deodoro, aí eu deixei na mão dele. Então eu tinha o comércio, tinha banca na Deodoro, e tinha algumas bancas nos terminais, por exemplo, São Cristóvão, Praia Grande, no Camelódromo, aquelas cabines de vender crédito. Ah, tá. E logo que eu me converti, eu tinha tudo isso. Mas, por exemplo, no meu comércio eu vendia cachaça. Mas aí logo que eu me converti, eu vendi só o resto que estava na prateleira. É isso que eu ia perguntar. O que mudou assim na sua cabeça, principalmente como um empreendedor, um cara que trabalha no comércio? Pô, aceitei Jesus, o que agora eu vou ter que mudar aqui? Como é que Jesus impactou no seu trabalho, no seu negócio? Como é que foi? Por exemplo, no meu comércio, eu tirei a bebida e o cigarro. Sim. E aumentei a parte de alimentação. Posso dizer, como hoje eu coloquei hortifruti. Então, eu não me arrependo, porque, por exemplo, eu ficava, às vezes, até 2 horas da madrugada
com alguém que estava bebendo. E quando terminava, ele dizia assim, deixa aí, depois eu acerto. Até hoje nunca me pagou. Então, pessoas, eles chegavam para me chamar, porque o meu comércio, eu moro em cima, o meu comércio é embaixo. Então, acontece que as pessoas, eles me chamavam para comprar bebida de madrugada, fiado, e nunca me pagaram. E nunca ninguém me chamou para comprar 1 quilo de arroz ou uma lata de leite de madrugada ou qualquer hora da noite. Ninguém nunca fez isso. Então, o cliente que eu perdi da cerveja, que ainda deixava fiado, eu ganhei 10. Em cada um que eu perdi, eu ganhei 10. Por quê? Eu penso assim, você que tem uma filha, estou dizendo você que está assistindo, mas tem uma irmã Bianca ali, né? Por exemplo, de 15 anos, você vai mandar em um comércio que está cheio de bêbado, você não manda não, você vai mandar em outro. Porque bêbado já sabe, a maioria são todos salientes. E aí, eu creio que eu perdi muitos clientes quando eu vendi a bebida. Mas a partir do momento que eu tirei a bebida, eu ganhei novos clientes, que era aquele cliente que chegava para comprar, pagar e ir embora, não ficar me alugando lá, tomando uma cerveja até de madrugada e deixar fiado. Então, a minha venda, ela mais do que triplicou. E a Bíblia diz que quando uma porta se fecha, que outras portas se abrem ali. Então, Deus, Ele foi, como disse, e é tão bom para comigo. Então, Ele abençoou os meus negócios. Eu sempre trabalhei nessa área também de ambulante. Eu comecei na Deodoro já desde 14 anos, eu vendia ficha. É isso aí que eu queria saber. Como é que o senhor saiu de lá para chegar onde o senhor chegou hoje? O senhor pode resumir, mas eu acho muito interessante quando o senhor conta essa história assim. Eu vendia ficha, não é do tempo de vocês aqui, né? Eu vendia ficha debaixo do orelhão ali na Deodoro, em frente ao Banco do Brasil. E quando terminou a ficha, veio o cartão. E no momento eu fiquei assim preocupado, mas só que a ficha terminou, veio o cartão, foi para me levantar mais. Então, o cartão, eu ganhei muito dinheiro com o cartão. Aqueles cartão de crédito? Cartão de crédito para ligar no orelhão. Ah, tá. E terminou o cartão, veio o crédito. Online. E aí todas as empresas que chegavam aqui em São Luís me procuravam, porque eu vendia muito, tinha um bom conhecimento. Isso o senhor começou a fazer, alguém chegou no senhor, o senhor foi na cara dura mesmo e conseguiu? Me procuravam. Não, para que o senhor começasse a vender. Alguém chegou hoje, já vende para mim, ou o senhor foi lá, soube e não, eu corri atrás. Eu comecei, porque eu comecei com uma banca de bombom na Deodoro. E como era próximo do orelhão, eu vendia ficha. Eu ia comprar ficha lá na João Lisboa. Entendi. Ali no posto, e vendia debaixo do orelhão. E aí fui crescendo. Aí depois nesse tempo ainda era Telma. Aí terminou a ficha, tinha o cartão, ia comprar o cartão lá na Telma, ali no retorno da Coama. E aí nesse tempo não tinha distribuidor no Maranhão. Então o Maranhão todo corria para a capital. E corria para o centro. E eu trabalhava na Deodoro, no centro. Então, eu vendia muito cartão. E, com isso, eu fui crescendo financeiramente. E foi que eu coloquei o comércio. Só que o comércio... O senhor já morava para ali, naquela área ali? O senhor chegou aqui, já foi? Sempre aqui no Anjo da Guarda. Né? Sim. E do Anjo da Guarda, para me sair, só se for para outra cidade, só se for da vontade de Deus. Eu adoro isso aí. O Pastor Gediel, o nosso Anjo da Guarda é o melhor bairro da cidade, galera. Eu sempre digo que Anjo da Guarda é o melhor bairro de São Luís. Claro, eu vou puxar para o meu lado, mas é o que eu acho mesmo. Porque eu sempre digo, é onde tudo é mais barato e é onde eu estou perto de tudo. Se eu quiser viajar, eu escolho. Se eu não quiser ir de trem, que está bem aqui próximo, eu pego o ferry, está bem aqui próximo também. Exatamente. E se eu não quiser ir de trem nem de ferry, se eu quiser pegar o carro na BR, a BR também está aqui. E se eu quiser viajar, pegar o aeroporto, daqui 15 minutos eu estou no aeroporto. Exatamente. Então, Anjo da Guarda, onde tudo é mais barato, foi onde Jesus me alcançou. E eu digo que no Anjo da Guarda, na nossa área Itaquibacanga, nós temos até Praia do Amor. Então, Praia do Amor só na nossa área aqui. Não é qualquer um que entra lá. Exatamente. Tem mais essa. Então, e aqui hoje, no Anjo da Guarda, nós temos tudo. É o melhor bairro de São Luís. É a terra que mana leite e mel, e onde foi que Jesus me alcançou. Então, é um lugar que eu gosto. É um lugar que marcou, que marca, que eu gosto. E aqui em São Luís, se for para morar em outro lugar... não está nos meus planos, só se for da vontade de Deus ele me enviar. Se não for, daqui para a glória, então, em outra cidade. Mas é isso aí. Galera, eu acho isso muito bom, mesmo. Muito bom. Tá. Eu acho isso muito bom. Thales vai fazer uma troca aqui. Vem. E eu vou falar, a gente não tá... Enquanto ele faz a troca aqui, eu comentar só uma coisa aqui que o pastor Gediel falou, sobre essa questão de correr atrás.
Cara, eu acho isso muito massa quando a gente encontra principalmente um empreendedor. Porque é algo que eu estudo na faculdade, gosto muito de empreendedorismo. E, para mim, uma das coisas mais importantes que tem, falando agora em relação a essa questão de negócios, é o cara que, a história dele, que ele vai atrás e começa daqui e ele termina galgando coisas maravilhosas. Porque eu acho muito bom, porque às vezes hoje eu vejo que a galera, às vezes, como a gente está numa era da informação rápido, o cara quer resultado, ele começou hoje e amanhã ele já quer ter 20 mil na conta. Ele não quer passar por aquele processo, aquela dor de um dia após o outro, até chegar lá em cima, chegar lá na frente. E, tipo assim, a sua história, com certeza, começou daqui. Eu nem contei toda, porque, por exemplo, eu comecei com uma banquinha na Deodoro, vendendo minhas fichas, bombom, caneta. Mas eu trabalhava nos festejos, por exemplo, em Ribamar, Expoema, vendia picolé. Eu buscava um carro de picolé ali na Rua da Cerâmica, no João Paulo, ia empurrando até Ponta da Areia. Dia de semana eu ia para a Ceasa comprar maçã, colocava na mala do ônibus para vender em frente ao Banco do Brasil. Então, eu sempre trabalhei, desde quando eu me entendi, foi trabalhando. Só que fiz os meus negócios certos e Deus abençoou e eu fui crescendo. E hoje, eu até pensava o seguinte, eu estou colocando tudo diante de Deus. Eu pensei, em certo momento, eu abandonar tudo, eu posso dizer assim, comércio, e trabalhar só na obra de Deus. Só que Deus, há 1 ano atrás, Ele ministrou no meu coração que eu podia continuar servindo a Deus, quer seja pastor ou não, mas sendo um pastor empreendedor. E eu acho isso maravilhoso. Então eu posso continuar fazendo a obra de Deus e Deus vai levantar pessoas para cuidar dos meus negócios. Então até mesmo para administrar, eu só vou dar o comando. Não vai me impedir. Por exemplo, eu estou aqui neste momento, mas eu saí de casa e o comércio ficou aberto. Então está funcionando. Então Deus, Ele tem sido tão bom para comigo até nessa área. Ele tem levantado pessoas e pessoas de confiança. Então eu creio que eu posso ser um grande empreendedor. Já é. E continuando também fazendo a obra de Deus. Então, eu creio que isso não vai impedir, até porque até hoje nunca me impediu de eu fazer a obra de Deus. Eu nunca deixei de vir para o culto por causa do comércio, nunca deixei de participar de qualquer trabalho da igreja por causa do comércio. Deus sempre tem levantado pessoas para ficar, posso dizer assim, no meu lugar. Então, e eu creio que Ele ainda vai levantar outras pessoas. E também eu entendo que é uma forma, além de Deus me abençoar, mas de usar a minha vida e os meus negócios para abençoar outras vidas. Porque tem, sim, emprego, claro, né? O senhor gera muito emprego. Deus me abençoa, mas tem pessoas que dependem também daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, Deus está no controle. Exatamente. E eu quero fazer tudo que esteja na vontade dEle. O dia que Ele mandar eu fechar, eu sempre digo, se Ele mandar eu fechar hoje, amanhã eu já boto a placa lá, aluga-se ou vende-se. Eu já mando, eu vou obedecer. O dia que Ele falar, que eu tiver convicção que Deus mandou eu parar, eu paro. Agora, se Ele não mandar eu parar, nós vamos crescer para honra e glória do nome do Senhor e continuar fazendo a obra de Deus. Mas é isso aí. Cara, isso é maravilhoso, maravilhoso. Agora, deixando esse lado de negócio, porque eu sempre tive vontade de ouvir o senhor falar sobre isso daí, porque eu sempre vi o senhor lá com um negócio crescendo assim, rapaz, o pastor Gidiel. Porque o senhor sempre dizia, que eu trabalhei lá na Deodoro vendendo isso, rapaz, como é que esse cara saiu daqui e chegou aqui? Eu ficava na minha cabeça pensando nisso. O meu primeiro serviço, depois que eu cheguei da cidade de Bequimão, aqui em São Luís, foi vender sacos no mercado do peixe, ali no Anel Viário e no Mercado Central. Porque nesses tempos, hoje você vai à feira, você compra o peixe, o dono lá do box de peixe, o açougue, ele já te dá a sacola. Mas nesse tempo não tinha sacola, não. Eles enrolavam quando acontecia só em um papel. Então você tinha que levar a sacola ou então comprar. E aí quando alguém estava, por exemplo, no açougue comprando carne, eu já estava lá com o saco aberto lá para ele colocar a carne e comprar na minha mão. O meu primeiro serviço aqui em São Luís foi vender saco, vender sacola na Feira do Peixe, ali no Mercado do Peixe, no Anel Viário e também no Mercado Central. Aí depois foi que eu comecei a comer a banquinha na Deodoro. E da Deodoro
como eu falei, a gente vendia bombom, vendia pipoca, vendia picolé, vendia jornal, vendia frutas. Então, às vezes eu falo, eu com 16 anos, eu vendia milho assado na Deodoro. Aí eu faço desafio, às vezes, para as pessoas. Eu quero ver hoje o jovem de 16 anos que tem coragem de fazer um fogo, a brasa, que eu digo, lá na Deodoro, para assar milho para vender. Muitos não têm essa coragem, entendeu? Então, eu fiz tudo isso e não me arrependo. Se tiver força e saúde e for preciso algum dia, eu faço de novo. Mas eu creio que Deus não tem mais... Isso aí já foi. Já foi. Já serviu. Daqui para frente. Então, eu creio que Deus tem coisas maiores ainda para mim. Nada contra quem está lá. Até porque muitos se enganam. Aquelas pessoas que estão ali na Deodoro, que estão trabalhando, o que elas vendem em um dia supera, eu posso dizer, quem trabalha no comércio 10 vezes mais, porque, por exemplo, vamos para o negócio, né? Uma espiga de milho hoje você compra, sai uma média de R$1, você vende a 5. Então, se você vender 100 espigas durante o dia, você ganha R$400. Só que tem um problema com a classe ambulante. Olha, eu fui tão envolvido que eu cheguei a ser quase presidente do sindicato. Eu participava de reunião com o Tadeu Palácio, dos camelores, dos vendedores ambulantes. Então, eu participava até de reunião com o prefeito. Até hoje eu tenho lá no jornal, lá em casa, o Jornal Imparcial. Você tirou foto com o prefeito? Tá lá, saiu no Jornal Imparcial, está lá, bem na folha, lá na manchete. A foto da reunião, eu, o prefeito Tadeu Palácio e vários outros. Então, eu fui bem envolvido. Então, como eu falando, é uma classe que ganha bem, os vendedores ambulantes. Agora, tem um defeito. Como ganha dinheiro todos os dias, ele gasta porque amanhã ele vai ganhar de novo. Então, a maioria não sabe administrar e continua na mesma. Mas eu conheço vários que foram ali ambulantes e hoje são donos de redes de lojas. Essa foi a sua sacada, então, né? O senhor soube administrar. E dia de domingo, o que é que acontece? De domingo, o movimento na Deodoro era fraco, o que é que eu fazia? Eu tinha uma banca que eu colocava aqui nos peitos e ia vender na praia, nas festas, na praia mesmo, na areia. Eu vendia na praia. Então, enquanto o pessoal estavam gastando, eu estava trabalhando. Porque eu pensava assim, eu digo, meu pai não tem nada para me dar. Os meus irmãos também não. Se eu não procurar trabalhar agora, que eu estou novo, para me conseguir alguma coisa, quando eu ficar mais velho, eu vou morar na rua. Então, eu procurei trabalhar. E Deus, como falei, Deus foi tão bom que foi me abençoando. E hoje, eu creio que eu ainda tenho muito a crescer, mas financeiramente, não, eu posso dizer que não estou ótimo, mas eu estou bem. Pastor Ediel, agora, isso aqui eu tenho que perguntar para o senhor, porque isso aqui é um negócio que o senhor fala de vez em quando para a gente aqui. É uma história até engraçada. Mas eu tenho que falar aqui pra gente, pra galera saber. O senhor falou uma vez isso pra mim, acho que num casamento. Não sei se o senhor vai querer falar. Mas assim, ó, conta pra gente aqui, como é que o senhor veio pra cá junto com a irmã Simone? Que o senhor disse uma coisa que o senhor disse que o senhor trouxe ela pra cá. Como é que o senhor trouxe ela pra cá? O modo que o senhor trouxe ela pra cá, tipo assim, que vocês vieram pra cá novo, não foi? O senhor veio direto pra cá, o senhor pegou e veio correndo? Não, nós estávamos... Como é que foi? Quando cheguei aqui a primeira vez, eu não tinha tomado nenhuma decisão. Só ela. Mas, tipo assim, desde criança, o senhor chegou aqui, o senhor não morava aqui. Os dois, vocês vieram junto pra cá? Não, eu vim primeiro. A gente namorava já, acho que uns 6 anos. A gente começou a namorar, eu posso dizer, namoro de criança. Essa história é incrível. Eu posso dizer, de criança. Eu tinha, eu acho que 14, acho que ela 12. E aí o negócio vingou. E aí, naquele negócio, eu namorei com ela vários anos no interior sem dar um beijo. Era só na carta, no bilhete. Meu Deus do céu. Entendeu? Aí eu até lembro, mudando um pouquinho, mas volto para o assunto, que o pastor disse, quando você recebe uma carta, principalmente quando é de alguém que você ama, você lê só uma vez e larga? Não. Eu lembro que Simone, quando ela mandava carta para mim, eu fazia a leitura e durante várias vezes no dia eu pegava para me ler de novo. Cara, por quê? Que romântico, né? Porque é de alguém que eu amava. Né? Então a gente namorava só na carta. Massa. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar em Alcântara. Quando eu completei 18 anos, eu fui trabalhar na base aérea em Alcântara também. Eu vim para cá, para São Luís, desde 14 anos.
Aí voltei para o interior, aí logo completei 18 anos, aí eu não vim mais para cá, fui para Alcântara. Aí de Alcântara eu passei só 3 meses lá, aí voltei para São Luís. Então, porque eu estou falando isso porque, de repente, alguém que já ouviu falar que desde 14 anos eu trabalhei em Isidoro, ele disse, como é que ele foi para Alcântara com 18? Então eu trabalhei aqui, voltei para o interior, do interior eu completei 18 anos, fui trabalhar em Alcântara. Outubro é o mês do meu aniversário, aí eu completei 18 anos, aí fui para Alcântara. Passei 3 meses, vim passar Natal em São Luís, fiquei até hoje. Estou aqui, aí dei continuidade no trabalho lá da Deodoro. Então, esse tempo eu já namorava com a Simone, desde o interior. Aí eu aqui em São Luís, e ela no interior. Todo mês, às vezes até 3 vezes por mês, eu ia, todo fim de semana, para o interior. Até que ela veio para o Maiobão estudar. Ela veio para o Maiobão estudar e eu aqui no Anjo da Guarda. Aí eu só ia para lá namorar final de semana. Eu pegava ônibus aqui, saltava no anel viário para pegar Maiobão, para ir namorar lá no Maiobão, de ônibus. Mas esse tempo era bem light, nunca vi um assalto a ônibus, nunca fui assaltado. Esse tempo era bem mais tranquilo. Sim. E aí a gente namorou 7 anos, e depois de 7 anos a gente casou. E agora em maio, se alguém quiser patrocinar minha viagem aí, brincando, hein? Em nome de Jesus. Mas se me der também eu não vou rejeitar. Mas estou brincando. Agora em maio eu vou fazer 30 anos de casado, com mais 7 de namoro. Então, vou fazer 30 anos de casado já agora, dia 10 de maio. Eu sei. Cara, 10 de maio eu vou fazer 30 anos de casado. A história do pastor Jadiel com a irmã Simone é incrível, cara, é incrível. Essa questão, namorada carta. Começamos na carta, então, como falei, a gente passou mais de 2 anos, nunca teve nem beijo, nem encostava, era só na carta. Para as meninas que assistem dorama aí, ó, os doramas ainda não chegaram nesse nível aqui, ó, namoro na carta. Só na carta, ou então bilhete com algumas palavras no interior. Então, era só na carta e se a gente se encontrar. E olha que a gente morava bem próximo, lá no interior. Da casa dela para mim, só passava uma casa no meio, dava uns 300 metros. Sim. Da casa dela para mim. Entendi. Mas a gente só foi se encontrar depois, eu acho, mais ou menos de uns 2 anos. Entendi. Mas é isso aí. E olha lá. Olha aí. É isso aí, cara. Tem muita história. Agora, a gente indo direto pro ponto, principalmente num ponto central aqui, como o senhor hoje é um dos nossos pastores, daqui da igreja, daqui da nossa casa. E eu lembro que desde quando eu cheguei aqui, de vez em quando, acho que não desde quando eu cheguei, mas só que, acho que, eu não sei, o senhor confirma aí. Porque eu lembro que acho que em 2016, 2017, eu sempre via, geralmente quando a gente estava nos eventos, acampamento, retiro, encontro, o pessoal vindo e trazendo palavra profética na sua vida relacionada ao seu chamado pastoral. Desde quando que o senhor recebe essas palavras? Como é que foi essa caminhada para o chamado pastoral? Como é que foi essa caminhada aí? O senhor já tinha um direcionamento claro desde um tempo antigo? O pastor Ailton já tinha falado alguma coisa com o senhor? Ou como é que foi essa história aí? Como é que o senhor chegou até aqui, pastor? A primeira pessoa que Deus usou foi a irmã Francisca e depois a irmã Lindeci. Isso eu com 2 anos na fé. Aí eu lembro que um dia eu fui dirigir o culto e quando eu desci, era a igrejinha aqui embaixo, aí a irmã Francisca já tinha falado, mas esse dia eu lembro que a irmã Lindeci, ela disse, você tem chamado, você vai ser um pastor. Só que eu não levei isso a sério, eu pensei que isso aí não iria acontecer comigo, não. Então, quer dizer que desde 2 anos na fé. Então, isso foi se concretizar, eu posso dizer o quê? 14 anos da promessa. E, de vez em quando, alguma pessoa me falava esse sentido. Que eu ia ser pastor, que eu ia viajar muito. Isso ainda não aconteceu, né? Viajar muito. Até gosto de viagem, né? Mas, se Deus falou, eu creio que vai acontecer. Tudo tem um tempo determinado. Então, a promessa vem já desde 2 anos na fé. Pessoas já começavam a falar nesse sentido. Mas não era algo que estava assim em meu coração. Como eu já falei, tudo que eu busquei em termos de conhecimento não foi para ser pastor. Eu busquei para ter mais conhecimento da palavra de Deus, porque é algo, como falei, algo que eu gosto, que me chama a atenção, é a palavra de Deus. Às vezes eu sempre digo, eu não sei se é até uma vergonha, eu não sei nem um louvor todo. Nenhum louvor todo? Nenhum. Ah, mas não. Eu não sei nenhum. Assim,
porque eu gosto muito da palavra, porque eu prefiro ouvir uma pregação do que um louvor. Entendi. Eu ouço assim pouco, e talvez é porque não me interessa, mas eu gosto muito da palavra. E algo assim que me chama muita atenção é a palavra. Eu sempre busquei conhecimento a respeito da palavra. E aí foi nascendo, foi crescendo, e aí envolvido com os pastores, e até que em 2018 o pastor me chamou, eu e a pastora Carmen, de ser consagrado pastor local. E 2021, 29 de setembro de 21, aí eu fui consagrado pastor da ordem. Sim, então, primeiro local, depois eu fui consagrado pastor da ordem. Então, mas como falei, sempre andando junto com eles. Eu lembro que no início da minha fé eu ouvi uma pregação do pastor Coraiola. Coraiola? Ele é daqui? Tocantins. Então ele conta a história dele toda, ele deixou tudo. Ele era bem-sucedido advogado da classe alta da política, então já sabe como é que funciona, né? Não vou entrar nessa área aqui agora. Mas era alguém bem-sucedido financeiramente, ele deixou tudo. Deus tirou tudo dele, ele se converteu, e ele disse que o ministério dele era carregar a bolsa de pastor. Então, para onde tinha um pastor, ele estava viajando junto. E eu não busquei isso, viajar com o pastor por causa disso, mas foi algo que me chamou a atenção. Quando eu pensei que não, depois eu fui analisar que praticamente eu percorri. Então, onde tinha evento, reuniões, eu sempre gostava de viajar, porque eu gosto de viagem. Eu vivo procurando uma. E aí, eu sempre acompanhava eles. E aí fui me entrosando, fui estudando, e aí o pastor me indicou. E estamos aqui hoje para a glória do Senhor. Porque eu lembro que, geralmente, quando tinha esse ambiente de profecia, de vez em quando, nos retiros, eu olhava que, tipo, o senhor sempre recebia a profecia, o senhor sempre ficava, assim, ouvindo, assim, o senhor tinha uma resistência ao chamado, tipo assim, pô, não quero, não, acho que não é para mim, ou o senhor, beleza, vai. Eu nunca resisti, mas também era algo que não estava vocacionado. Então, eu ouvia e segui em frente. Era algo que não me tocava emocionalmente e não ia me impulsionar a buscar mais a Deus. Porque eu já fazia... Já fazia isso. Isso. Então, eu ouvia e aconteceu naturalmente. Então, eu não busquei, mas eu sempre ouvia as pessoas falando isso. Mas depois de um certo tempo, eu vi que realmente, até porque eu já falei aqui uma vez, quando o pastor me chamou para eu integrar ao Ministério de Intercessão, aí um dia eu fiquei na dúvida. Aí eu digo, será que isso vale a pena? Eu estou deixando minha casa, meu comércio, para estar participando de reunião, consagração, indo orar. Eu digo, será se pelo menos eu sou homem de Deus para isso? Aí eu fiquei nessa dúvida. Então eu tive essa dúvida esse tempo. Mas aí eu já falei algumas vezes, muitos já ouviram, e Deus, ele me respondeu, né? Um certo dia eu tive um encontro, eu vendendo crédito na rua, ali perto do Hospital da Mulher, ao lado do Hospital da Mulher, quem conhece, tem um trilho lá, trilho da irmã Meire. Ela nem sabia nada da minha história, como não sabe, né? Aí eu cheguei lá, eu vendia crédito para ela. Aí ela disse assim, irmão, eu tive um sonho contigo ontem à noite. Aí eu digo, conte. Ela disse, eu sonhei que eu estava doente, o senhor orava por mim, e Deus falava que era para o senhor orar por mim, que Deus ia me curar, que eu era um homem de Deus. No caso, ela falou que Deus tinha falado para ela que eu era um homem de Deus, e eu ia orar por ela e ela ia ser curada. E ali foi a resposta que eu buscava de Deus. Então, a partir daí eu tive convicção do meu chamado, ministerialmente, não para pastor, mas para obreiro. E depois eu fui vendo mesmo, que eu fui me envolvendo, e o chamado para pastor eu sabia que um dia ia acontecer. Mas não era algo que estava no meu coração. Até porque, às vezes fico pensando assim, né? Será que eu preciso mudar alguma coisa como pastor? Eu preciso ser mais sério, fazer algo assim. Às vezes eu fico pensando, porque eu acho que eu continuo a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa, as minhas ações, mas às vezes eu fico assim, pensando, eu preciso mudar, eu preciso ser mais sério, fazer alguma coisa diferente, porque às vezes a pessoa olha alguém que é um pastor, ele pensa que é um cara super santo, ele é mais do que as outras pessoas. Não,
eu me considero uma pessoa como igual qualquer uma outra, que sou mesmo. Então, mas às vezes eu fico com esse pensamento. Será que eu preciso mudar, ser mais sério, falar menos, deixar de brincar, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, é algo que aconteceu naturalmente e eu acho que até hoje não mexeu nada comigo. Continua a mesma pessoa, entendeu? Mesma pessoa, do mesmo jeito de ser. Mas o que for preciso mudar, Deus vai tratar comigo, eu vou mudar. Se for preciso me comportar melhor, claro que eu vou me comportar. Tá, né? Ótimo, tá ótimo. Vou ficar mais sério, né? Não, tá ótimo. Tem que ficar assim mesmo. Tem que ficar desse jeito aí, brincalhão. Mas assim, ó, sabe por que eu acho muito massa isso aí? Porque ouvindo agora a sua história, eu não sabia que o senhor era tão próximo assim de andar com pastores desde o início. Então, eu fico muito impressionado por isso, porque eu acho muito importante isso aí. Porque é como se Deus já estivesse preparando o senhor desde o início. Ó, tu vai andar com essa galera aqui, porque tu vai preparar, eu vou te preparar aqui para um dia tu assumir essa responsabilidade. Às vezes eu comento, nada contra quem abre igrejas por aí, de repente não está nem preparado, mas assim, só o que eu aprendi ouvindo dos próprios pastores já dá uma boa bagagem, entendeu? Porque eu andei muito com eles, pastor Osés, pastor Joubert, pastor Ailton, e toda vez que tinha uma viagem, eu praticamente me oferecia para ir. Porque eu gosto de viagem, eu gosto de BR, eu gosto de dirigir. E aí o pastor Ailton, ele sempre ia comigo. Chegou até um momento de pessoas estar comentando aqui na igreja, achando que o pastor é que queria viajar comigo. Não, eu é que queria eu que queria levar ele. Sim. Eu é que me oferecia. Então, de repente, pessoas até, não sei se pensaram dessa forma, porque eu vi uma vez o pastor falando que ele já não estava mais nem assim tão interessado em viajar comigo, porque as pessoas ficavam falando, né? Que era tipo que ele só viajava comigo, porque que não é outro. Mas eu me oferecia mesmo para ir. Até hoje, se ele quiser, a hora que ele quiser, eu estou pronto para a gente viajar, para me levar ele para onde ele quiser, entendeu? Porque eu gosto de viagem. Eu gosto de viagem. Então, eu até às vezes comento, se eu tivesse tempo e grana o suficiente, eu fazia no mínimo uma viagem todo mês. Mas isso é a minha vontade, né? Mas se não for de Deus, que seja feito só a vontade. Uma viagem, principalmente no lugar que tem rio, né? Que tem rio. Eu nunca vi um cara para gostar de rio. Uma das minhas orações a Deus é se algum dia ele me der algum outro local, fora daqui de São Luís, que a minha casa, no fundo dela, passe um rio. Porque eu gosto muito de rio, gosto muito de tomar banho em rio. Então, quem anda comigo aí sempre sabe, né? Sempre vê quando eu estou indo aqui para Morros, porque eu posso dizer um dos lugares que eu tiro para o meu lazer. Para o meu lazer. É algo para mim que é prazeroso, é algo que eu gosto. Eu chego lá e esqueço tudo, assim. Então eu venho, posso dizer, renovado, se não for fisicamente, mas pelo menos espiritualmente ou intelectualmente, venho com a mente descansada. Então, aí eu gosto muito. Quando chega o inverno, eu já fico até pensando, que no inverno o rio não é bom, aqui fica muito cheio de água suja. Já fico só pensando quando vai chegar em julho para voltar lá de novo. Rapaz, o pastor Ediel no Rio é a melhor pessoa, gente. É só... Como é que você faz? Uhul! Todo mundo, toda hora, uhul! Isso é muito engraçado. O pastor Ediel no Rio grita e... Gosto de me jogar. Se joga de tirolesa, é uma criança. Pastor Ediel, meu Deus do céu, para a gente já ir encerrando, a gente vai fazer uma dinâmicazinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar uma palavra para o senhor vai definir essa palavra, essa pessoa. Tipo assim, não precisa fazer muitas coisas, não. Dizer assim, rapaz, por exemplo, bola, futebol, campo, jogador de futebol. O senhor vai definir essa pessoa na sua cabeça, definir essa coisa. Aí a gente vai falar algumas coisas aqui, no final vou deixar o senhor fazer umas considerações finaizinhas aí, beleza? Por exemplo, olha lá, a primeira pessoa que eu queria que o senhor falasse, o que vem no seu coração? Pastor Ailton. O pastor Ailton para o senhor, a importância dele na sua vida. Sim, na minha vida. Na sua vida. Uma palavra. Coisa, sinceridade. Sinceridade. Por que sinceridade vem na sua mente, pastor Ailton? Porque eu vejo a forma de ele trabalhar. Assim, como igreja, tudo que eu acompanho, por exemplo, tudo que é feito, que é comprado, notas. Então, eu vejo a forma dele trabalhar. Então, alguém que é sincero, alguém que é fiel, alguém que tem zelo com as coisas de Deus. Eu posso dizer, de repente, que até mais do que com as próprias coisas dele. Então, alguém que tem
muito zelo, muito cuidado com as coisas de Deus, e aquilo que ele fala, pode acreditar. Sim. Outra pessoa importante, irmã Francisca. Irmã Francisca, uma palavra que o senhor poderia trazer. Eu sempre digo, às vezes, que é minha guerreira. Foi então a minha guerreira, assim, que a gente andou muito junto, faz muita falta, mas o que nos alegra é sabendo que ela está com... Está na glória. Está na glória, está com o papai. Outra coisa, família. Porque o senhor fala uma coisa que o senhor disse que antigamente o lugar que o senhor menos passava era em casa. Família é algo que eu comecei a entender depois que eu tive um encontro com Jesus, porque, como já ele colocou, antes de eu aceitar Jesus, eu não gostava de ficar em casa. Eu fechava o comércio, eu já puxava a porta pela parte de fora para me subir para os bares, chegava só de madrugada. E hoje, se eu não estiver na igreja, o melhor lugar que eu gosto de estar é na minha casa e, de preferência, no meu quarto. Então, hoje, a minha casa é o meu aconchego, estar em casa, do lado da família, no meu lar. Então, quando eu não estou na igreja, eu estou em casa, exceto quando eu estou no meu lazer. Mas antes não era assim. Eu não gostava de estar em casa de jeito nenhum. Mas hoje saio da igreja, não estou fazendo nada, não estou fazendo compra, estou em casa e de preferência no meu quarto. É isso aí. E mais uma, por último, Igreja Batista Nacional Corban. Como é que o senhor definiria a nossa igreja na sua vida? Igreja Batista Nacional Corban. Eu estou pensando porque há tantas coisas boas que está até difícil de fazer uma colocação. Mas Igreja Batista Nacional Corban é o centro onde eu comecei a ter uma nova vida, uma nova visão e dar prazer realmente à vida e, posso dizer, concluindo, à família, e saber que tem um Deus que está no controle da minha vida em tudo. Então, tudo isso eu aprendi aqui. Então, a Igreja Batista Nacional Corban é o centro de tudo, onde eu aprendi a dar valor nas coisas. Sim. E agora, para a gente encerrar, porque, tipo assim, ó, eu sempre falo que, por exemplo, o senhor, a irmã Elias, marido da tia Bianca que está aqui, papai e vários outros homens de Deus que eu vejo aqui, eu vejo sempre vocês falando que na vida antiga de vocês, antes de Jesus, vocês aprontavam, faziam isso e aquilo. E eu sempre falo, eu não consigo imaginar vocês assim. Porque o testemunho que vocês dão para mim hoje, eu fico dizendo, eu não consigo ver o senhor do jeito que o senhor fala que o senhor era. Porque eu vejo aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus fez na vida desses outros homens de Deus. E eu queria que o senhor falasse, não só para mim, mas trouxesse uma mensagem, principalmente para a gente encerrar, para a galera que está assistindo, sobre, assim, dando um resumo do que Deus fez na sua vida, dizendo assim, olha, não desiste. Talvez o senhor pode falar direto assim para alguém que possa estar ouvindo e precisa ouvir uma palavra para permanecer na fé, porque uma das coisas que, olhando para a vida do senhor e para a vida desses homens que eu citei, para a vida do pastor Ailton, é que Deus transforma e Deus cuida de, como a Bíblia fala, né, que aquele que começou a boa obra é fiel para entregar, né? Então eu tenho certeza que Deus trabalhou muito na sua vida depois que eu vi tudo aqui. Então, assim, para encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa, assim, para a gente sair daqui mais edificado do que a gente já foi? A mensagem que eu deixo, principalmente para quem vai ouvir, que ainda não teve encontro com Jesus, é que nada terminou. A última palavra é do Senhor. Então, a minha história, ela foi mudada, ela foi transformada. Era alguém, como eu já falei, não tinha sonhos. Alguém que estava morto, né, espiritualmente. Então, aquilo que Deus fez na minha vida é algo muito prazeroso. Então, se eu for parar, como até já foi colocado aqui, se eu for parar para analisar a minha vida aqui, eu vou chorar aqui de novo. Então, assim, o que Deus fez na minha vida, e esse mesmo Deus que Ele operou na minha vida, Ele tem o poder para transformar a vida de qualquer um. Então, eu não merecia estar aqui, e eu não era mais para estar aqui hoje. Eu já era para estar morto há muito tempo. Mas Deus, Ele foi tão bom, e Ele me alcançou. Então, mas Ele me alcançou como? Eu posso dizer assim, claro, através da sua palavra, a misericórdia dEle, mas nós precisamos também dar um passo para Ele. E deixarmos que
Ele venha trabalhar nas nossas vidas, porque não é eu que vou fazer, quem faz é Ele, mas nós precisamos deixar. Até porque, se nós formos ver, tem um texto bem conhecido, lá em Apocalipse 3, 20, que Jesus chega a dizer que Ele está à porta e bate, então, Ele só quer uma oportunidade. Se nós dermos uma oportunidade para Ele trabalhar nas nossas vidas, Ele vai fazer coisas grandes. Então, às vezes eu fico vendo para mim mesmo. No início, a primeira vez que eu fui dirigir um culto, eu pegava o microfone e eu encostava aqui no peito para não tremer. Sim, que hoje às vezes dá um nervosismo. Um nervoso que o senhor pega e sai andando na igreja todinho às vezes, né? Mas assim, Deus, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas que Ele nos surpreende. Então tem um texto também que eu gosto muito, ver de mudança, de transformação, a história de Jabez. Eu sempre conto, está lá, não sei se é o primeiro ou o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 4, mas eu vou conferir aqui para passar a informação bem. Se não é o primeiro, é o segundo livro das Crônicas. Pode ver. Mas pessoal, quem já viu o pastor Jadiel, é até difícil imaginar ele com vergonha. Porque ele anda, ele sai, ele larga o microfone e a frase dele é: levanta a mão que eu vou te buscar aí na cadeira. Se tu quer aceitar Jesus, eu vou te buscar aí. Meu sonho é ver o senhor... Não sei, o senhor já foi buscar alguém? Até hoje não. Mas ainda vai buscar. Eu vou buscar em nome de Jesus. Mas, em nome de Jesus, porque eu fiquei pensando, acho que ele já foi buscar alguém. Deixa eu ver aqui se é o primeiro ou o segundo livro das Crônicas. Jabez, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o 9. Pode ler. Primeiro livro das Crônicas, 4, 9, diz assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Aí o versículo 10 diz que Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, Jabez quer dizer sofrimento. Aí eu posso traduzir para nós, era alguém conhecido como a ovelha negra da família, aquele que não presta, que só trazia sofrimento. Mas ele buscou em Deus, invocou o Deus de Israel, e a Bíblia que nós lemos diz que ele foi o mais ilustre da família. Então, quer dizer que Deus fez uma transformação, atendeu a petição dele. Então, a mensagem é essa. Então, ainda que de repente você mesmo não dê mais valor à sua vida, ou à sua família, ou alguém, você acha que não tem mais jeito, que você não vai conseguir dar a volta por cima, é alguém que está trazendo sofrimento. O mesmo Deus que mudou a história de Jabez. Jabez, ele era aquele que trazia sofrimento, mas aí a Bíblia já nos mostra que ele foi o filho mais ilustre, o membro mais ilustre daquela família. Mas por quê? Por causa da obra de Deus na vida dele. Então, Deus, ele me libertou também, está mudando a minha história, como vários outros personagens da Bíblia. E o nosso Deus, ele é especialista em mudar. Então, aquele que quiser ter realmente uma vida mudada, transformada e desfrutar, precisa se entregar de corpo e alma e esquecer o resto das coisas. Porque a Bíblia diz que se nós colocarmos ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu gosto muito, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eclesiastes 2,26, o homem que agrada a Deus, ele dá sabedoria, inteligência e prazer. O que não agrada, ele vai dar muito trabalho, para ele acumular bastante, para no final abençoar aquele que agrada a Deus. Eu dá brinco, que tem muitos por aí trabalhando para mim, porque não querem agradar a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é buscar a Deus, e as outras coisas ele vai trazer. Então, ele pode mudar a história de qualquer um. E aí eu vou deixar o convite para você que está nos assistindo. Se quiser nos fazer uma visita, nós congregamos aqui na Igreja Batista Nacional Corbã, fica próximo onde era o 5º DP, aqui no Anjo da Guarda, tem uma amendoeira bem próximo aqui, você vai vir aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Então, eu creio que se você vier nos fazer uma visita, você vai sair daqui alegre, porque Deus tem uma palavra de transformação, de mudança.
uma palavra de bênção para a tua vida. Então, esse é o nosso Deus. Então, eu sempre digo que o único arrependimento que eu tenho hoje é de não estar mais tempo na presença de Deus, porque é algo maravilhoso, prazeroso, é bom servir a Deus. Então, eu louvo a Deus pela Igreja Batista Nacional Corbã, pela vida do meu pastor, toda esta equipe, todos os membros desta igreja. Então, é um lugar que eu me encontrei. É um lugar que eu me encontrei e eu louvo a Deus por este lugar. Que Deus continue nos abençoando e todos que quiserem nos fazer uma visita, é bem-vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Giel, muito obrigado. Foi maravilhoso, sinceramente. Estou extasiado aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também está extasiado com tanta história, com tanta verdade, com tanta coisa que o Senhor falou aqui, que só mostra o quanto Deus é bom, o quanto Deus transforma. Está entendendo? E, pessoal que está assistindo, esse é o propósito do nosso podcast. É apresentar o coração das pessoas que estão aqui na nossa congregação, pessoas que vão vir aqui também, porque às vezes a gente vê só as pessoas pregando e às vezes a gente olha para elas, poxa, o cara está lá em cima, já chegou sabendo fazer aquilo e não sabe a história que o cara teve, as lutas, as batalhas, e essas histórias são extremamente importantes para inspirar essas pessoas. No entanto, que a gente tem a palavra de Deus repleta de histórias que nos ajudam a conhecer o nosso Deus, olhar para Ele e ver, como o Senhor mesmo fala, que só mudou os personagens. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. E aí eu digo mais, hoje chegou a nossa vez. É isso aí. Hoje chegou a nossa vez, é o nosso momento de desfrutar das maravilhas do Senhor. Então, é isso aí. Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Então, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Pelo amor de Deus, assista ele completo. Depois com os seus amigos. A gente vai estar soltando os cortes no Instagram. E muito obrigado pela presença. Até o próximo podcast. Valeu!